Olá, olá. Tudo bem, meu povo? Todo mundo em casa? Todo mundo tranquilo, se cuidando? Como estamos por aí? Hoje o nosso papo é legal, hein? Assunto quase interesse público. Como a gente joga fora remédio. Cuidados que a gente tem que ter com isso. Para conversar sobre isso, chamei hoje minha colega de departamento, que tem um projeto lindo sobre isso, professora Júlia Peixoto. Ela já tá na UF desde 2013. Se eu tô desde 2014, ela tá desde 2013. Tem trabalhado nessa área já. Vou ver se ela já chegou. Equipe Conecta Micro. Só para avisar vocês, meu WhatsApp deu treta. Não sei o que aconteceu com ele. Perdi meu ponto eletrônico. Helena vai desesperar agora. Mas é isso aí. Vamos tocar a bola. Deixa eu já puxar a Julinha. Olha, gente, quanta gente por aqui, ó. Que legal. Quando a gente entra pra chamar a pessoa, tem as pessoas que já estão aí, ó. Júlia. Olha a carinha da Helena. É isso aí, Helena, ó. Não sei o que que deu, o WhatsApp deu treta aqui. Hello! E aí, Juju? Tudo bem? Beleza? Tudo certo. Tá me ouvindo Seu direitinho? WhatsApp deu treta significa que você não viu meu pré-live, né? Não, seu pré-live não. 5 para as 7 eu comecei a mandar mensagem para todo mundo. Vamos lá, ó, daqui a pouco, não sei o que. Acho que eles acharam que eu era um robô do Bolsonaro. Tra- Sei lá o que aconteceu. Mas enfim, estamos aí. É bom que é porque eu brinco que o WhatsApp é meu ponto eletrônico. E aí a Sim. Helena, e a Helena é o meu boninho. Ela fica me mandando coisas pelo WhatsApp. Hoje vai ter que ser no coração. Mas enfim. Na Juju, mente. não. Mas é porque ela às vezes me ajuda a não esquecer pergunta de ninguém. Mas hoje eu vou Sim. ficar de olho aqui nos comentários. Eu já tô mais descoladinho quanto a isso. Tá descolado, né? E agora tá em casa, né? Quem não tá em casa sou eu. Tá nervosinho? Mas tudo bem, faz parte. Juju, hoje que a gente vai Oi. conversar, um assunto eu acho que é extremamente Tô interessante. tendo uma festa junina na sala, meu amor. A escola inventou de fazer festa junina nesse horário. Que beleza. Você tá Mas conseguindo vamos. ir? Bom, Tô trancada no escritório. tá bom. Bom, pelo menos a criança não vai invadir, ó. Pensa pelo lado positivo. Vamos ver o Verdade, copo meio cheio. verdade. Juju, você sabe o quanto eu admiro essa sua, vamos dizer, linha com os descartes corretos. Toda vez que você faz aquelas mostras da biomedicina sobre isso, eu desço lá para assistir. Mesmo que eu fique 11 horas da manhã embaixo do sol vendo tudo, mas eu É fico. verdade, você tá sempre lá presente. Mas Obrigada, bebê. eu acho isso muito interessante porque a gente sempre se preocupa com as outras vias de do One Health, né? A gente está ou de olho no humano ou de olho no animal. E o ambiente fica meio ali. Então hoje a gente vai poder conversar. Sobrando, entre aspas, né? Não, tá ali. Sabe que Tá ali, tá só fazendo a ligação de tudo, mas tá ali. Pois é, tá exatamente. ali. Quem liga é todo mundo, mas tá ali. Então, olha só, Eu perdi minha aula. viu? Ó? Já temos uma criança participando. Minha aula. Acabou a bateria do laptop. Vai, tá ferro. Pega o outro, vai. Pega o da mamãe, tá lá na sala. Olha aqui, deixa eu te perguntar de cara, por que que da onde saiu esse seu interesse pelo descarte de medicamentos, cuidado com o ambiente? Eu sei que você sempre se enredou nas suas linhas de pesquisa para o ambiente, mas assim, especificamente com esse descarte. Então, vamos lá. Na verdade, o ambiente sempre, como você falou, sempre fez parte da minha vida científica, né? Minha primeira iniciação científica foi em bioquímica de micro-organismos. Na verdade, eu trabalhava com tripanosomatídeo. E
em si, depois de um ano e meio, mais ou menos, porque eu entrei na iniciação científica ainda no primeiro período, né? Lá na micro a gente tem, pelo Sim. menos tinha na época, iniciação científica obrigatória a partir do segundo período, mas eu e algumas outras amigas entramos desde o primeiro período. E aí entrei nesse laboratório de bioquímica de micro-organismos, fiquei um pouco, e em seguida fui para o laboratório de genética de micro-organismos, da professora Lucy Seldin, que na verdade ela sempre trabalhou com bactéria de solo. Né? Então, os penibacilos, bacilos, né? E todas essas as bactérias da família, né, Bacillácea. Você falou bacilos, entrou uma bacilos Didi. A pessoa assim. Tá vendo? Se auto-intitula. Delícia. E aí comecei a trabalhar com bactéria de solo. Lá a linha era ambiental, mas era tudo voltada para solo, rizosfera principalmente. E aí começou a minha paixão, que na verdade eu já tinha. Aí vem aquela história dos memoriais, né? Veio da minha vontade de sempre quis ser professora e depois comecei a versar para uma linha científica na área de genética, coisa de ecologia, não sei o que, aqueles negócios da ervilha lisa, ervilha torta, os experimentos das tulipas e tudo mais. Isso sempre me deixou assim interessada com essa coisa. E aí comecei a entrar no meu métier, né, nessa coisa de ambiental. Defendi minha monografia ali no laboratório da Lucy, meu mestrado também foi nisso. E aí no doutorado eu mudei de laboratório, fui para o laboratório de microscopia, né, no setor de microscopia lá da micro, mas também trabalhando com ecologia, com bactéria de ambiente. E aí eu saí do solo e fui para o ambiente aquático, para sedimento, na verdade, né? Ambiente aquático e sedimento de lagoa, hipersaline e tal. Trabalhei com isso, saí de lá, trabalhei um ano na Fiocruz, ele não tinha nada a ver com o ambiente especificamente. Trabalhava no laboratório de referência para enterovírus, mas enterovírus, no final das contas, acaba estando bastante relacionado com o ambiente também. Né? Principalmente quando fala da polio, e o projeto que eu trabalhava era relacionado ao vírus da poliomielite. Né? Então a gente tem a contaminação por água e essa coisa toda sempre envolvida. Fui professora da FRJ, depois eu vim para a UF, e aí, na verdade, o projeto em si, essa questão do medicamento, como eu sempre tive uma linha ambiental, e trabalhando na UF, a gente está ali dentro do Instituto Biomédico, eu falei, gente, não tem como eu ficar trabalhando com ambiente pura e simplesmente. Eu tenho que ter uma vertente, eu tenho que ter alguma coisa biomédica. Onde eu tô, né? Alguma coisa que esteja relacionada Desculpa. Alguma coisa que esteja relacionada com a saúde humana, né? E aí começou essa coisa na minha cabeça, de vir trabalhar com resistência bacteriana, que envolvia o ambiente também, e ninguém ali pensava nessa coisa, né? Então, minha intenção nunca foi largar o ambiente, mas sim trazer o ambiente para dentro da questão da saúde humana. O projeto Descartuf, especificamente, ele surgiu dentro da disciplina que eu ganhei de presente dos coordenadores da biomedicina, que foi educação ambiental. Né? Ela veio como uma obrigação, uma obrigatoriedade para o curso. E aí, como eu vinha com a linha ambiental, eles acharam por bem que eu tomasse a frente dessa disciplina. Então, eu criei a disciplina, abri a disciplina, da concepção desde o iniciozinho, foi tudo da minha cabeça, das minhas pesquisas que eu busquei. E aí eu comecei a fazer, na verdade, uma disciplina que aplica meio que um monte de metodologias educacionais juntas, né? Tem o construtivismo, tem, né, coisas de aprendizado baseado em problemas, então a gente constrói a disciplina junto, tanto que cada semestre, cada período a gente tem coisas novas aparecendo, os alunos dão aula, a gente mais discute bate-papo durante as aulas, né? Claro, tem que passar conteúdo, mas eles vão construindo esse conteúdo ao longo do tempo. E para ajudar nessa construção e eles entenderem que a educação ambiental
não é Greenpeace, não é, né? Vamos virar todos veganos, todos vegetarianos, abole o consumo de carne, o verde é o mundo, vai viver todo mundo pelado na praia deserta. Não é isso, né? A educação ambiental vai muito mais além, porque sempre que você fala em ambiente, todo mundo pensa em verde. Todo mundo fala em verdinho, exatamente. E não é assim, tanto que meus alunos, muitos deles achavam que eu era vegana. Falei, por quê? Porque você dá aula de educação ambiental. Eu falei, e eu gosto tanto da vaca, quanto eu esperto o garfo, eu tenho que escutar ela mugir. Né? Mas assim, as pessoas têm esse preconceito mesmo, né? De achar que tudo que é ambiental é verde. Uhum. Então, a ideia da disciplina é que eles construam um projeto ao longo da disciplina para eles conseguirem internalizar a história da educação ambiental, principalmente dentro da profissão deles, da biomedicina. Né? Existe educação ambiental em tudo que é canto. Educação ambiental não é só verde, não é só vegetal, não é só plantinha. Né? Ela tem uma série de linhas dentro da educação ambiental e o objetivo é que eles pensem nisso. E aí, o projeto Descartufe surgiu de dentro de um desses projetos da disciplina. Na verdade, a gente acabou juntando dois. Hoje em dia, ainda tem um integrante no projeto de extensão, que é o André Almo, meu anjo do coração. Ele continua, ele é o idealizador, um dos idealizadores do projeto. Na verdade, ele nasceu como MedScart, depois da gente procurar não ter nenhum indício de nenhum projeto existente como MedScart. Quando eu registrei o projeto na ProEx, no SIGPROG, e a ProEx autorizou, eu descobri que na década de 90 tinha tido um projeto da Secretaria de Vigilância e Saúde do Estado do Rio de Janeiro chamado MedScart. Olha a coisa. Aí eu falei, não, a gente tem que mudar o nome. MedScart é até muito mais sonoro do que Descartufe, né? Mas a gente não teve. Cartufe, ficou bonitinho, pô. Descartufe. Mas foi o que a gente conseguiu, assim, para conseguir manter a ideia, a concepção da ideia. Então, o André está com a gente até hoje. Hoje em dia, ele está para defender o mestrado daqui a pouco. Ele continua no projeto e o projeto saiu. Hã? André é aquele branquinho que volta e meia mostrava com a gente ali. Ou estou confundindo completamente o nome? Arthur? Está confundindo com o Arthur. Não, o André era o Homem-Aranha. Ah, tá. Ele continua com a gente até hoje, temos ainda outros integrantes. Hoje em dia, o projeto tem 95% de alunos da farmácia, quase não tem mais ninguém da Biomed, né? Da biomedicina temos 2 integrantes ainda da graduação e os outros são de pós-graduação. Uhum. E aí o projeto nasceu daí, nasceu da disciplina de educação ambiental para biomedicina e virou... Sim. Ele é muito focado em medicamento, né? Aí eu já vou te perguntar, como que o descarte de medicamento está diretamente relacionado com problemas de saúde pública, assim, com essa questão da saúde única? Então, o que acontece? Nessa questão, só voltar um pouquinho para trás, para poder entrar no esquema. Claro. Nessa questão do projeto da disciplina, que tem no final a amostra que você sempre faz parte, sempre está lá prestigiando a gente, nessa amostra, eu fiquei chocada de saber que dentro do Instituto Biomédico, muitas pessoas não sabiam que você não pode jogar medicamento no lixo, na pia, dentro do vaso sanitário. Né? E aí, assim, eu falei, gente, se dentro da universidade, não só dentro da universidade, mas dentro do Instituto Biomédico, onde a gente trabalha com microbiologia, fisiologia, morfologia, né? Um monte de coisas relacionadas à fisiologia, manutenção do bem-estar da saúde humana. Muita gente não sabe que o medicamento não pode ser jogado no vaso sanitário, nem no lixo, e que porque isso né, leva a um monte de problemas, tem aí uma necessidade grande da gente informar, principalmente a população lá fora. Não tem como. Então, o que acontece? Quando você joga
o resto do medicamento, porque assim, tudo que a gente tem, tudo que a gente compra, consome de produto, farmacêutico, alimentício, seja o que for, que tem tempo de validade, um período, né, de vida útil daquela coisa, a gente sabe que aquela coisa não tem, a vida útil dela não acaba na data de validade. Uhum. Porque tem o tempo de prateleira. Eles não podem botar uma data de validade num determinado produto e aquilo findar e estragar ou perder a sua vida útil naquele momento, naquela data. Até porque não se tem como, né? Não é um botãozinho que você aperta e que o negócio. Parou de falar. Parou. Né? Estragou o iogurte, o medicamento não vai mais funcionar, anticoncepcional a partir de hoje não tem mais hormônio nenhum. 30 de junho, acabou. 3 horas da tarde, não dá mais. Então, as pessoas, assim, mesmo que esperem o medicamento vencer e falem assim, o medicamento está vencido, não tem mais, né, vida útil, não tem mais nenhuma molécula ativa ali, vamos jogar no lixo. Só que, na verdade, não é assim, tem, né? Ainda tem vida útil, ainda tem coisa ali. Quando você joga no lixo, assim, são diversos problemas, né? Primeiro, quando você joga no lixo comum, aquele lixo comum, primeiro, a gente reza para ele ir para um aterro sanitário. Que a gente sabe que não vai, porque não tem aterro sanitário que comporte a quantidade de lixo que é gerada em cada município, né? Principalmente na nossa região aqui, Norte Fluminense. Vamos contar que vá para um aterro controlado, pelo menos. Foi para aterro. Foi para aterro. Quando vai no aterro controlado, que é o que normalmente acontece, porque o aterro sanitário você tem todo um tratamento do chorume, um controle dos gases que são emitidos, etc, etc, etc. Então, é mais complicado. Mas mesmo no aterro controlado, sendo que a gente sabe que a maioria vai para o lixão, aquela matéria orgânica que tem naquele lixo, naquele resíduo orgânico comum, ela vai se degradando, vai se decompondo e vai tendo aquele líquidozinho fedorento, né? Que é o líquidozinho, que é o chorume que é gerado pelo produto da decomposição. Se tem medicamento ali, aquele medicamento vai ser umedecido, isso pensando em medicamento sólido, né? Drágia, comprimido, cápsula. Aquele medicamento vai ser umedecido, vai dissolver e vai para onde aquele chorume for. Qual é o problema que a gente sabe de lixo jogado em qualquer lugar? Aquele chorume penetra no solo, né? Do solo ele chega no lençol freático e contamina as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas vão para as águas superficiais mais próximas, mares, rios, lagos. Essas águas superficiais, elas vão ser, principalmente as águas doces, elas vão ser fonte de água para animais, vão ser fontes de água para criação, para pesca, né? O pescado é consumido, o nosso pescado aqui é muito consumido aqui da Bahia, né? Pescado aqui na Bahia. Então, se você tem a contaminação pela lixívia, pelo chorume, vem um monte de medicamento sendo jogado ali, você acaba tendo, em termos gradativos, aquela bioacumulação, né, desse medicamento. Ele vai sair ali dos primários, vai para os consumidores secundários. Lembra aquela cadeia, os níveis tróficos da cadeia alimentar? Então, vai sendo acumulado. Ainda que não tivesse atividade nenhuma nesses organismos, eles podem acumular e você pode, de repente, pegar um peixe e comer um peixe cheio de buprofeno, sei lá. Hã? Tinha um nome bonitinho para esse acúmulo, agora esqueci. É bioacumulação. Vai. Tá. De repente tem um outro nome que você está querendo lembrar que está aqui. Deve se bobear, neném, se bobear é outra coisa, eu estou confundido e achando que é isso, mas vai. Então, assim, no ruim de tudo, você pode consumir alimentos marinhos, plantação, né, vegetais, legumes de plantações próximas ou que possam ser irrigadas com essa água ou que possam absorver pelas raízes das plantas. Trófica, tá vendo? Eu tinha um nome chique. Obrigado, Isabel.
Magnificação trófica. E era isso que você estava tentando lembrar. Era, eu lembro que isso eu me lembro de segundo grau, assim, desse nomezinho. Total. E, e aí eu me perdi. Não, e aí você consome, tem a possibilidade de consumir legumes, frutas, verduras, animais de solo, porque aí eles vão estar bebendo uma água contaminada com esses medicamentos e tal. Obviamente, não é uma quantidade de medicamento de quilos e toneladas de medicamento. Mas de pouquinho em pouquinho, a coisa. E o problema maior é a continuidade da história. Né? Tem diversos estudos que foram feitos. Hã? De subdose em subdose. Exatamente, que é o problema dos antibióticos. E é o problema de hormônio também, estrógeno. Né? Tem diversos estudos. Te perguntar, a próxima coisa que eu ia te perguntar era quais são os principais medicamentos que a gente tem problema, assim. Antibiótico é lógico, né? É o mais fácil de raciocinar. É o que pra gente, a gente consegue identificar mais fácil, né? Mas tem outros problemáticos. Sim, principalmente os hormônios. Né? Diversos tipos de hormônios, tanto o hormônio anticoncepcional, né, os estrógenos, como também alguns hormônios que são utilizados hoje em dia para essa questão de... Agora quem perdeu fui eu. Fitness. Isso, obrigada. Mas assim, os estrógenos já são estudados há muitos anos, né? Justamente por ser um consumo muito alto, por causa das questões anticontraceptivas, etc, etc. Então, tem vários estudos na costa litorânea ali dos Estados Unidos, costa litorânea é ótima, mas na costa ali dos Estados Unidos, que fazem detecção e monitoramento de peixes e de diversas vidas marinhas. Aqui no Brasil também a gente tem na UF vários estudos que fazem monitoramento de peixes e que já tem umas espécies de peixe. Não posso, filho. Umas espécies de peixe. Depois a gente. Umas espécies de peixe já com mudança de comportamento. Né? Então, assim, a gente tem machos que não se comportam mais como machos por causa desse fluxo de anticoncepcional, de hormônio estrógeno constantemente sendo liberado ali. Fêmeas que não ovulam mais, né, que não liberam mais óvulos. Não ocorre mais cópula de diversas espécies, né, que têm sido estudadas. Então, assim, quando você vai para um problema ou para um estudo do ecossistema, você começa a ver que a coisa vai mais além, né? Porque algumas espécies marinhas podem simplesmente vir a deixar de existir por causa de liberação de hormônio estrógeno humano, que é apenas um método contraceptivo. Na maior parte dos casos, né? Claro que é usado como tratamento para diversas questões, né? De ovário policístico. Aquela pílula que a mulherada toma errada, sobra 2 pílulas no fim do ciclo. Exatamente. Se começar naquelas 2 ali, as outras 2 vão sobrar, não sei o que, aí acaba indo pro ali. E aí nessa vai. Assim, de acordo com os estudos, a maior parte da contaminação vem mesmo das nossas excretas, muito mais do que do lixo. Porque, obviamente, a gente consome muito mais do que joga fora. Até aí, né? Mas o problema do lixo, do resíduo, é um problema grande também. Tá? Quando a gente pensa em jogar no lixo, tem isso. Quando você pensa em jogar em um vaso sanitário ou na pia, vai para o sistema de tratamento de esgoto. O sistema de tratamento de esgoto, ele faz um tratamento muito mais para retirada de biológico, que é o principal problema, né? Por causa da matéria orgânica e das excretas, né? Da matéria orgânica vinda como resultante da fisiologia do ser humano. Então, a gente tem, né, nas fezes e na urina todo o resquício da nossa fisiologia, um monte de coisa que vem da nossa microbiota junto com as excretas, né? Tanto a urina quanto as fezes.
Se a pessoa está doente, está com algum problema, a chance de ter algum micro-organismo patogênico ali é alta. Então, por isso, né, faz-se o tratamento visando a eliminação de uma quantidade grande de micro-organismos, obviamente pela origem, né, desse esgoto, mas também visando eliminar, né, possíveis micro-organismos patogênicos. Então, a gente não tem um sistema preparado para retirada de substâncias químicas. Né? O que sai de substância química é o que vai ficando nos particulados no meio do caminho. A gente não tem nada que seja específico para a retirada deles. Então, muita coisa, e aí vem os outros estudos que vêm detectando antibiótico e hormônios, eles saem do sistema de tratamento ainda numa concentração bastante alta. Entendi. E como a gente ingere? Aí vem a mesma história da data de validade, né? Tudo vem com uma data de validade alta, né? Assim, não vence naquela data, né? A gente tem princípio ativo depois da data de vencimento. E da mesma forma, a gente, quando consome um medicamento, a gente consome em dose muito maior do que a que seria necessária para a gente conseguir resolver o problema, né? Porque a gente precisa que aquele medicamento seja absorvido, caia na corrente sanguínea para ser metabolizado, para chegar lá no lugar onde tem que agir. Então, a gente elimina aproximadamente 70% do medicamento intacto. De tudo. Sem ser metabolizado. Por isso que o esgoto de hospital é tão problemático, né? Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente fala de esgoto doméstico, o efluente hospitalar, pelo menos, há que ser tratado como efluente hospitalar. Então, tem um cuidado, ele não entra direto, né? Ele tem um pré-tratamento. Mas ainda assim, o medicamento, resquícios, resíduos de medicamento passam. E aí chegam na estação de tratamento do esgoto. Passa, porque não dá vazão. E aí vai ser jogado no ambiente. Tem alguns estudos que veem até a qualidade da água que chega na nossa torneira, ou pelo menos que está na rede de distribuição de abastecimento de água. E consegue detectar esses traços desses medicamentos nessa água que a gente consome. Então, assim, a longo prazo, ainda não tem nenhum estudo que tenha visto isso, mas ainda não se sabe o que essas nanogramas ou microgramas de determinados medicamentos sendo consumidos ao longo dos anos da vida de um indivíduo podem fazer nesse organismo. Podem modular. Mas então, mais preocupantes são os antibióticos e os hormônios. São os que têm sido mais estudados. Mais estudados. Sim, sim. Então, pegando o eixo nos antibióticos. Porque eu ia até te perguntar dos hormônios também, mas você já deu os exemplos do peixe aí, era bem isso que eu ia te perguntar mesmo. Tem algum estudo sobre o impacto desses antibióticos descartados na resistência antimicrobiana em geral, assim? Tipo, análise de resistência antimicrobiana ambiental perto de aterro sanitário, coisa de chorume? Tem alguma coisa já nesse sentido? Tem tem vários estudos, na verdade, que buscam analisar esse tipo de coisa, tanto em ambientes próximo de aterros, de descartes, de lixões. Tem um pessoal da Entomo que busca ver as moscas domésticas como carreadoras de bactérias resistentes ou multiresistentes justamente por causa disso, né? Porque elas ficam nos lixos, nos resíduos, né? E aí as patas acabam pegando o que está por ali e carreando para outros lugares. Então tem pessoas que ficam... Tá vendo? O povo reclama. O povo fica catando mosca perto de área de hospital para depois ficar limpando as patas das moscas ou arrancando as patas para fazer análise das bactérias que estão grudadas ali na mosca. Tá vendo? Não reclamo. Ficar dando banho em compra, tem gente que fica dando banho em mosca. Tá? E de fato, assim,
A gente começa a ver. Então, tem uma pá de estudos que vão versando para diversas linhas, né? Diversas pensamentos. Né? Tanto vem a questão de bactérias resistentes ou multiresistentes nesses ambientes, né? E aí, obviamente, que perto de efluente hospitalar ou perto de áreas hospitalares encontra-se um maior número de bactérias resistentes, mas aí também é pelo, né? Mas a maior parte dos estudos acaba vendo a presença maior dessas bactérias ou estudando mais em ambiente aquático, né? Principalmente em região costeira. E aí por quê? Porque as pessoas se ligam mais na questão do esgoto, entendeu? Então, assim, essa questão do descarte incorreto de medicamentos está diretamente relacionado com o aumento da resistência no solo, por exemplo, especificamente. Não tem muito porque as pessoas vão direto para o esgoto, porque no esgoto a gente tem uma liberação maior do medicamento e o esgoto acaba indo diretamente para os ambientes aquáticos. E os ambientes aquáticos, pela própria qualidade física da água, acabam disseminando e espalhando muito mais. Né? O ambiente de solo, por mais que a gente tenha a questão, né, do solo enquanto um agente filtrante da água penetrar, passar por ele aí, mas é sempre a água que carrega mais, né? É a água que dissemina mais. Então, a maior parte dos estudos estão nos esgotos. O que tem, e semana passada eu até fiz um seminário para o pessoal do laboratório a respeito justamente dessa questão ambiental, o ambiente na saúde única, né? Que saiu uma revisão há pouco tempo, né, que tentou estudar e ver por metagenômica e etc. diversas possibilidades da transferência horizontal de genes no ambiente de solo, enquanto um potencial carreador da resistência humana. Né? Então, assim, se essa pressão seletiva que o ser humano faz pela administração do antibiótico constante está refletida, né, acaba impactando ou acaba gerando uma pressão seletiva nos micro-organismos do solo. Porque da água a gente sabe que sim, por causa dessa questão do esgoto, né, o esgoto, o efluente de esgoto vai para a água. Então a gente sabe que pelo esgoto tem. E aí o que eles viram é que, na verdade, o panorama da resistência no solo é a resistência do solo. Né? Não tem uma taxa de HGT aumentada, de transferência genética, né? Horizontal de genes. Desculpa, é que tá, o WhatsApp fica entrando aqui e me tira a concentração. Não tem uma evidência de impacto do resistoma humano no resistoma do solo, né? Enquanto influenciar, aumentar a taxa de transferência horizontal de genes nos micro-organismos do solo e aí exercer uma pressão seletiva no solo. Né? Mas quando a gente fala da água, isso é totalmente verdade. Né? Tanto em água quanto sedimento, porque aí o sedimento acaba albergando por causa da quantidade de matéria orgânica. Né? Isso tem sim. Então, momento utilidade pública agora. O povo que pelo menos esses aqui que estão assistindo vão aprender. Qual o descarte correto de um medicamento? Então, Veja, veja bem. Então, todo medicamento, e não só o medicamento, as embalagens também. Porque ainda tem essa, né? A gente pensa, o medicamento foi embora, mas sobrou a cartelinha, a gente chama, é chamada de blister, né? Aquela cartelinha de alumínio ou de plástico onde fica o comprimido, a draga embutida, aquilo é blister. O blister, né, essa embalagem entrou em contato com o medicamento. O vidro do frasco da Novalgina, do ibuprofeno, do antibiótico, principalmente antibiótico infantil, né, que vem aquela pataca, entrou em contato com o medicamento.
tudo que entra em contato com o medicamento, e não só o medicamento, deve ser retornado para as farmácias. E aí vem a questão do outro problema, né? Primeiro, não é toda farmácia que recebe. Não Então, deveria. assim, você tem. Então, agora, dia 5 de junho, saiu o decreto obrigando as farmácias e drogarias e lojas e importadoras e etc. a divulgarem a logística reversa, que é essa questão deles receberem de volta o medicamento que não foi utilizado ou as embalagens primárias, que são essas embalagens que entram em contato direto com o medicamento. Porque ali tem medicamento, entrou em contato com o medicamento, então tem resíduo, e esse resíduo pode ser prejudicial também. Pensa nos catadores de lixo, nas pessoas que vão para os lixões, né, para tentar catar o que tem de reciclável ali e que vai levar para vender. Pegando, derrubando alguma coisa no chão, todo o processo. Exatamente, exatamente. Cachorro, bicho, cachorro, gato, rato, que vai fuçar e acaba comendo e lambendo restos de medicamento, né? As coisas são bizarras, assim, quando você vai pensar. Exatamente. Então, assim, nem as embalagens devem ser jogadas no lixo comum, muito menos no reciclável. A embalagem de papelão, aquela que a gente compra, que vem envolvendo, que vem com a bula, né? A caixa, essa pode ser reciclada, né? Porque ela é papelão. Pode ser jogada fora, principalmente no reciclável, né? Mas a embalagenzinha do medicamento, o frasco, tudo tem que retornar para a farmácia. Comprimido e o comprimido de volta. O comprimido, a drágia, a cápsula, o líquido, o restante do líquido, né? Tem que retornar para a farmácia. Existem algumas empresas farmacêuticas que, para alguns medicamentos, elas têm meio que um protocolozinho para você descartar, né? Por exemplo, não vou me lembrar agora, mas no post que a gente fez do Descartuf tem direitinho qual foi a empresa. Ela indica um tratamento para azitromicina. Pega a azitromicina, coloca tanto de água, tanto de bicarbonato de sódio, deixa tanto tempo, não sei o que lá, e aí você pode jogar na pia porque você inativou o medicamento. Então, a questão toda é o medicamento ativo. Como a gente não sabe, né, como fazer, como é que faz, e não são todas as empresas que dão esse protocolozinho, e vamos combinar? As pessoas mal e mal leem a bula de medicamento. Pois é. As pessoas, quando leem, vão ler só o efeito colateral. E a gente nem sabe se existe protocolo para todos os medicamentos. Para todos. Ele vai ter um antimicrobiano que eu posso misturar com a água sanitária que ele vai continuar ali, entendeu? Não sabe. Exatamente. Em contrapartida, você pode misturar com uma água sanitária e fazer uma bomba daquilo ali, né? Para aumentar a toxicidade absurdamente. Então, o melhor é levar para a farmácia, né? E aí a gente entra naquela questão. Você não sabe, a gente não sabe qual é a farmácia, qual é a loja, né? Porque hoje em dia são lojas, né? Não são necessariamente, né? Então, as lojas, as drogarias, as lojas farmacêuticas, elas devem receber de volta o medicamento. Em 2018, né, veio um decreto que que instituiu que todo medicamento deveria ser tratado como um resíduo de saúde, de serviço de saúde, RSS, né, um resíduo de serviço de saúde. E aí, para isso, a gente já teve, nesse momento, a gente já teve uma melhora no tratamento desses medicamentos, e dia 5 de junho, último agora, saiu a questão da logística reversa, que obriga as farmácias, lojas, drogarias, importadoras de remédio a divulgarem a informação e terem necessariamente um ponto de coleta. Porque o que acontecia até então? Saía você também tem filho pequeno, né? E sei que o Felipe também ficou doente várias vezes, então você devia ter de volta, de tempos em tempos, uma sacolona de remédio, né? Para guardada sem saber o que fazer. A gente vê no Descartuf, quando a gente vai perguntando, que tem gente que sabe que não pode jogar no lixo, joga no lixo por não ter opção. E tem gente que
sabe que não pode jogar no lixo e fica com aquela caixinha guardada dentro do armário, A que não pode vida. jogar no lixo, mas também não sabe o que que faz. A vida. É E mais ou menos aí, aqui. assim, Aí aconteceu uma vez comigo, por ano, porque, uma vez por ano, uma colega nossa faz uma semana, ela recebe os medicamentos, vou eu com a sacola. pois é. Então, aí o que que pensa numa simples mortal cidadã comum, pega a minha sacola, dessas sacolas de retornáveis de supermercado, cheia de medicamento, porque Luísa teve aquele ano da crechite, né? Aqueles 2 anos da crechite, era semana sim, semana também. Cheguei na farmácia com uma sacola, estilo sacola caçula, né? Aquela sacolona cheia de medicamento. Plástico é. Aí falei com a atendente obviamente chamou o farmacêutico veio falar comigo. Aí ele, senhora, eu só posso receber por CPF. Eu falei, mas é CPF, sou eu, tô aqui. Aí ele, É mas a tudo. senhora só pode. Sou eu. Mas a senhora só pode. Eu só posso receber de um CPF. A senhora só pode trazer medicamento que a senhora não consumiu. Falei, mas sou eu. Ele olhou pra minha cara e falei, moça, eu tenho uma filha de 2 anos agora. Ó, ela teve otite no dia tal, otite no dia tal, outra otite no dia tal, outra pneumonia, outro não sei o que, outro não sei o que. Ele, não, não, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi. Mas, Fala, mas então, ainda acontece. já saem da maternidade com CPF, né? Porque se não sair, só. Não tem CPF, criança. Toma! Mas aí, assim, isso depois de eu rodar, porque eu já sabia mais ou menos quais que poderiam recolher, então eu rodei duas lojas de farmácia só. E na terceira eu consegui pegar que coletava, porque ainda tem isso, não são todas as lojas que recebem. Não eram todas as lojas que recebiam, Mas por essa né? resolução agora, todas têm que receber. Tem que ter, não só tem que receber, mas Como de... tem que ter um ponto de coleta visível, para que os clientes consigam identificar e Ah, tem consigam. lata de lixo lá, colorida. Bote seu remédio aqui. Que nem. Exatamente. Nem fazem ainda não dá a obrigatoriedade, porque aí eu acho que entra dentro da escala municipal e estadual, que era o que estava regendo até então. A necessidade de coleta para cada tipo. Né? Uhum. Uma coleta só para embalagem primária, só para blister, uma coleta só para frasco, uma coleta só para líquido, uma coleta só para dragas, outra para cápsulas. Não obriga a que seja assim, mas tem que ter um ponto de coleta. O André Claro. perguntou se os utilizados na medicina veterinária entram na resolução. Entram. Pode. Entram. Entra. E então, o pet shop que vende medicação também tem que ter. Ah, bom Tem que saber. ter ponto de coleta. Eu não sabia. Eu te perguntar. Uma curiosidade minha para hoje, assim, minha. Como é que entravam as medicações veterinárias? Bom saber. Entrou, te passo decreto Uhum. depois. Não, show de bola. E aí, assim, não tem nenhum cuidado específico com cada medicação. É só levar no. Então, por exemplo, antibiótico, hormônio. E aí você pode usar esse raciocínio para todas as medicações. Então, é até recomendado. Tipo assim, eu tenho uma caixa de Não, anti-inflamatório que sobrou. O anti-inflamatório também, melhor levar, ou o anti-inflamatório não tem problema? leva. Tudo. Né? Tudo leva. Porque Tudo. questão Todo de tipo de medicamento. medicações assim de anti-inflamatório não tem muito impacto ainda, né? Mas melhor Não, levar, né? tem porque é tóxico. Uhum. Né? Assim, Ele não não tem tem uma coisa assim que a gente sabe que isso aumenta a resistência, isso está interferindo no comportamento sexual dos peixes. Mas tá valendo que antihelmíntico ainda mesmo, pode assim, você pensa, intestinal. Opa, tem, pô. tem alguém, coloca a mão dos catadores, vê o negócio, fala assim, eu tô com uma dor de cabeça. Não, E não, vem não dá, não pode. agora, pô. Não, a chance desses medicamentos serem descartados no lixo é menor, porque as pessoas costumam consumir medicamento de uso contínuo, né, e de venda liberada, costumam ser consumidos até o esgotamento das cartelas, né? Mas em caso de sobrar tem que Eu ia até retornar.
pouco com você. Cláudia perguntou se pode ir Cláudia- para lixo comum as embalagens. Não, só a caixinha de papelão, Acho né? A que gente falou já. o blister. Só a caixinha de papelão. Se é uma embalagem primária, que são aquelas que entraram em contato com o medicamento, tem que voltar para a farmácia junto com o restante do medicamento. Isso significa o quê? Consumir o medicamento inteiro, consumir o seu anti-inflamatório inteiro. Não tem anti-inflamatório mais para tomar, Não mas pode. não pode. A cartelinha do comprimido tem que voltar para a farmácia. Eu ia até debater com você, porque você é melhor do que eu e você é da área. Isso não passaria também por uma mudança de. Aí tô começando a querer mudar o mundo aqui. Vamos mudar o mundo juntos. Isso não passaria um pouco pela mudança no estilo de prescrição que a gente tem hoje? Prescrição não é nem prescrição do médico e Sim. como a farmácia me entrega? A lei do fracionamento. Isso, Isso, então. Aí que eu não tá. sei se a lei é assim nos Estados Unidos. Aqui a gente vê seriado e vê que o povo vai lá e recebe aquele frasquinho laranjinha. Imagino eu com o número de comprimidos que eu tenho que tomar. Ah, você vai tomar azitromicina 2 vezes ao dia por 14 dias. Vem aquele negocinho com 28 comprimidos ali. Acabou. Não tem. Não passa também por isso esse problema, assim? Passa. Passa. E aí que vem a história da lenda urbana da indústria farmacêutica e o poder da indústria farmacêutica perante a lei do fracionamento no Brasil. A lei do fracionamento existe e, caso seja solicitado. Momentos de tensão no caldeirão. Não, porque agora inventou de brincar com boneca e fazer a boneca chorando. E aí eu tô aqui, escuto um grito, eu não sei se é ela ou se é a boneca. É a boneca. E a lei do fracionamento, caso você vá ao balcão da farmácia para requisitar um determinado medicamento, aí você solicita que seja vendido fracionado. Se aquele medicamento é fornecido na forma fracionada, a farmácia tem a obrigação de te vender fracionado. Uhum. Qual o pulo do gato aí? As indústrias não fornecem todos os medicamentos fracionados. Porque elas não são obrigadas a fornecer todos os medicamentos fracionados. Entendi. Entendeu? Segundo, a população não sabe que existe a lei do fracionamento, não sabe que existe medicamento que pode comprar fracionado e que ele pode falar assim, esse medicamento tem fracionado? Porque se tiver, ele pode comprar fracionado. E aí vai comprar a caixa, se for, sei lá, um antibiótico de comprimido, vai comprar só os comprimidos. Você já deve ter comprado o medicamento que a cartelinha vem toda destacável? Sim. É isso. Se você tivesse pedido para comprar aquele medicamento fracionado, eu quero comprar só 6 comprimidos. 5. Ele ia ter que te vender aquele medicamento só 5 comprimidos. Entrega 5 comprimidos. E aí esbarra nessa coisa toda. Para a gente não perder um pouco, porque eu sei que você também fala, vocês também, no Descartou, vocês também falam um pouco, além dos medicamentos, lógico, da caixa também, você também tem uma pega ali com EPIs. Eu queria que você comentasse um pouco também de destino correto de EPIs, que agora está na moda, né? E vai se... Da série onde deixei meu óculos, agora vamos ter cadê minha máscara? Né? Cara, nem me fala, porque eu tô catando meus óculos o dia inteiro, né? Ah, beleza. Máscara, óculos e máscara. Óculos e a máscara. Só não cato a máscara porque eu realmente não tô saindo de casa. Então, a gente, na verdade, por causa dessa pandemia, a gente acabou dando uma alterada no escopo do projeto, porque a gente entende que o objetivo do projeto essencial é informar a população. Uhum. Né? Então, quando começou essa chuva toda de medicamento, por causa da Covid e tudo mais, a gente falou, cara, vamos, assim, como é descarte de medicamento, vamos falar dos medicamentos e tentar ir, né?
E aí, nessa leva toda, a gente falou, não é só medicamento, tem os EPIs, né? Tem as máscaras, tem as luvas, né? E quando começou a se falar da utilização de máscara e das luvas, e principalmente as luvas pela população, começou a preocupar muito a gente, né? Porque quando você começa a utilizar a luva achando que você está completamente protegido, você começa a deixar de pensar no risco que existe quando você está encostando nas coisas. Na verdade, você está usando uma luva, tem que tratar aquela luva como se ela fosse sua mão. A luva está contaminada. Né? E aí as pessoas estão de luva, pegam. Isso a gente vê em laboratório, gente. O povo está mexendo na cultura com luva, aí vai pegar no microscópio, aí mexe no macrômetro com luva, aí mexe na lente com a luva, e contamina o diabo do microscópio inteiro. Aí Mexe sai no... do laboratório para pegar a pipeta emprestada, mete a mão na maçaneta da porta, mete a mão na outra porta. Eu sempre lembro Então, do celular assim, da hora. mesmo problema do celular. Tá com o celular na bancada, mexeu em alguma coisa com a luva, o celular tocou, pipocou o WhatsApp, vai com a mão suja, tá, no celular. Né? Então, se as pessoas que estão habituadas a usar luvas cometem erros, quem dirá a população que não tem a menor noção disso? Então, a gente começou a pensar em né, levar a população a essa questão do descarte, tanto das luvas quanto das máscaras, no caso das máscaras descartáveis, né? E, na verdade, qual foi a orientação do Ministério da Saúde? Tratar isso como um objeto contaminado, potencialmente contaminado. Né? A gente sabe que, com o tempo, esse vírus vai perdendo viabilidade, né? E vai perdendo a chance de ser infectante, perdão. Mas tem que tratar aquilo como um objeto, né, constantemente infectado. Então, a orientação é que você coloque dentro de um saco plástico, feche o saco plástico para que esses artigos fiquem separados do resíduo. Né? Então, assim, se possível, identificar. Mas ainda que não identifique, se você colocar num saco plástico separado, dentro do lixo comum, mas num saco plástico separado, na hora de fazer a coleta, na hora que for para um lixão da vida, a pessoa não vai entrar em contato com aquele objeto contaminado. Vai entrar em contato com o saco e não vai abrir, porque vai ver que tem coisa, né? Máscara, luva, essas coisas. Entendi. Cara, se você soubesse a quantidade de seringa, de agulha Nossa, que isso tem nesses lixos, cara. é impressionante, né? E mesmo que assim, pô, vamos lá, seringa, agulha. Primeiro que não é todo mundo que compra seringa e agulha na rua, né? Então, você imaginar que essa seringa e agulha estão vindo de lugares que deviam se prestar a pachorra de ter um não sei se estou fazendo propaganda ou É, não. assim, não vamos contaminar das seringas e agulhas que são encontradas na praia, né? Opa. Melhor não. Juju, Mas tem isso. Juju, olha só. Deixa eu ver se eu deixei de te perguntar alguma coisa. Hoje o povo tá quieto. Perguntando um pouquinho. Tá quieto, a gente tá tão empolgado que não tá vendo nada. Às vezes vejo alguma coisa passando, por isso que eu voltei para falar. Pô, o ponto voltou, não te falei, mas o ponto voltou. Ah, O WhatsApp resolveu funcionar. Aí Eliana deu, no início, não sei se reparou, mas eu dei as risadinhas, foram as mensagens que ela foi me mandando enquanto não funcionava que chegaram. Sim, palavras bonitas. imagina. Mas, Ju, então olha só. Acho que a gente conseguiu debater tudo. E aí eu vou pro meu momento. Agora eu faço dessas, né? Eu vou, assim, eu mato minha vontade de ter um talk show nas minhas lives. Então eu digo que no finalzinho é meu momento talk show. E aí eu faço umas perguntas. Eu vi o momento Fábio Porchat, né? Não, primeiro deixar registrado assim, gente, ó, para vocês que estão assistindo aí. Tá vendo como é que é home office com filho? É assim. Vocês perceberam? É criança entrando. É que o meu hoje a mãe tá lá segurando, porque e as quintas-feiras ele já entendeu, porque é toda quinta-feira, então ele já veio arrumando a mesa aqui, ele já, ih, papai, hoje eu vou lá para dentro. Não, mas olha só. Aqui, Né? sabe, hoje de manhã teve aula, ontem teve reunião, anteontem. Tem jeito não, cara. Hoje de Quando tarde é a mãe, não tem jeito não.
Com o pai resolve. Quando é a mãe, É que as pessoas não veem, a gente só fica com a mãozinha assim, ó. Manter a carinha, mas aqui, ó. é Mas, Juju, primeiro eu queria te perguntar: professora pesquisadora ou pesquisadora professora? professora pesquisadora. Sempre quis ser professora e a pesquisa veio junto. Né? A Pergunta. pesquisa veio como uma paixão, sempre, até porque, né, a gente tem aquela máxima de que na universidade se ensina porque se pesquisa e é verdade. Né? A gente não gera conhecimento se não tiver pesquisa ativa. Né? Isso não tem como. Mas não me basta só pesquisar. Porque Uhum. se eu fizer a pesquisa e não estiver mudando de fato a vida de... Isso, e esse para mim é o essencial. É a Bolinho. questão de fazer a diferença na vida de alguém. É. Se eu tiver feito a diferença na vida de uma criatura, para mim, É. valeu a pena. Entendeu? E a pesquisa, ela é muito solitária. Eu cheguei até a entrar meio em crise, assim, porque a micro, ela é só pesquisa. Ninguém fala em docência. Né? A não ser, assim, na academia, enquanto um meio para se fazer pesquisa. Somos formados pesquisadores, essencialmente. Até porque é Na difícil de microbiologia. arrumar aqui no Brasil locais de pesquisa, né? Fiocruz, Fiocruz, tem o Inmetro, Capra, Inmetro, mas assim, são estritos, né? Embrapa. Sim, Concurso, isso, professor. Eu vejo que tem muita gente que dá excelente aula, mas é pesquisador que topou ser professor para ser, né? exatamente. Mas a gente, no ruim, na maioria, não É. é o caso da UF, mas muitos dão aula porque tem que dar aula para poder estar lá pesquisando. Eu tenho feito essas perguntas porque, assim, quem olha para mim, para o Bruno hoje, pensa assim, o Bruno é pesquisador e está ali dando aula. Mas, na verdade, se você perguntasse para o Bruno do primeiro período, o Bruno do primeiro período você queria ser professor, entendeu? Adorava ser monitor, não fiz nenhuma iniciação científica por causa disso. Queria ser mini professor, entendeu? Hoje estamos aí, né? Aí. Agora, olha aqui. Não fosse professora, o que você seria? Não vale dizer O mãe, que hein? eu era, né? O que eu. Hã? Não vale dizer mãe dona de casa, sem problema nenhum. Não, não, dona de casa jamais. No way. Vou deixar você com É essa. o que eu era, o que eu fiz durante a faculdade inteira, durante a pós, o meu mestrado foi sem bolsa, eu me sustentei dessa forma. Enquanto eu esperava naquele limbo, né, fiz o concurso, passei, o FRJ chamou, eu me especializei ainda mais, que era cake designer. Não ia fazer bolo. Eu trabalhava, pô, eu fiz os bem casados do meu casamento, meu amor. Tá Agora eu tô achando que entendendo não? as festas bonitas da Luísa, tá vendo? E o que não seria de jeito nenhum? Dona de casa. Agora eu deixo, tá bom. Mas não tem nenhuma preocupação. Agora você deixa. Cara, que Hells Office dos Deus pela madrugada, cara. Porque não é nem só o trabalho da casa, né? O tudo no ambiente Não da forma acaba, como. não acaba essa merda. Não Não vai acaba. acabar tão cedo, Chuchu. Não vai. Mas assim, Ó, eu falei dona de casa porque eu lembro da minha avó, tadinha. você acaba de Minha avó passar que. na casa, você tá no último cômodo, você vem pro primeiro, já tem ali. E vocês têm muito cabelo. Eu tô quase falando pra minha mulher, corta Joãozinho, não tem problema não, acho lindo. É. A pandemia veio para aprender a gente a dar mais valor para os diaristas. Não, cara, mas não é só isso, não. Eu lembro da minha avó, tadinha. Minha avó queria ter Ó, só continuar estudado e tal. 40 segundos. Se cortar não foi porque eu não quis, não, tá? É porque a fecha. Minha avó queria ter estudado e meu avô não deixou, ela foi dona de casa. E eu lembro todo dia de manhã ela falava que vida desgraçada, de ter que pensar o que, que vai fazer de almoço, o que, que vai fazer de jantar, o que, que vai ser no dia seguinte. Cara, isso acaba comigo. Porque eu fico pensando exatamente isso. Falei, gente, tadinha da minha avó, cara, como sofreu. Não, Nesse sentido, assim, de não ter. E aí, isso mesmo, não tem férias. Não mulheres, acaba, não tem férias. mulheres na Ai, ciência, vambora.
Juju, ó, bom que hoje vai dar tempo até de despedir, ó. Beijo, muito obrigado por ter topado. Até a Beijo. próxima. Obrigada.